E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 a 14. Filipenses 1, do verso 12 a 14. Diz assim: Paulo estava preso e ele escreve para a igreja em Filipos o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ó Deus, amoroso, Pai bondoso, fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações, através da Tua palavra que agora será explanada ao Teu povo. Amém. Irmãos, vamos nos valer aqui da imaginação por alguns instantes, né? Quando éramos crianças, a gente gostava de imaginar uma série de coisas, né? Ah, eu sou policial, eu sou bombeiro, eu sou enfermeiro, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu gostaria de estar neste momento, assim, né? Levando você a imaginar que você fosse Deus por um dia. Que você fosse Deus por um dia. Já pensou quantas coisas você faria? Ou imaginava que faria? E você sendo Deus por um dia, você pudesse voltar ao passado e intervir naquelas passagens bíblicas onde aqueles homens e mulheres de Deus sofreram injustamente, foram maltratados, foram desprezados. Ou seja, imagine aquelas passagens bíblicas onde você interviria, porque agora você é Deus por um dia. Uma das passagens, amados, emblemáticas, que eu penso, né, em intervir, lembram-se de Lázaro, profundamente enfermo, agonizando às portas da morte, e as suas irmãs Marta e Maria, aflitas, certamente clamando a você, Deus, sei lá, é Deus, Senhor, cura o nosso irmão, aquele que o Senhor ama tanto. E você sendo Deus está ali ouvindo elas, o que você faria? Eu digo, se eu fosse Deus, eu atenderia logo o desejo delas e curaria Lázaro. Ah, se eu fosse Deus, eu mandaria o jovem José para a casa de um parente e o livraria daqueles 11 irmãos terríveis e invejosos que ele tinha. Ah, se eu fosse Deus, eu livraria João do Apocalipse de ser exilado pelo imperador na inóspita ilha de Pátimos, sofrendo ali calor, desidratação e sabe-se mais o quê. Fazendo essas coisas, amados, a gente parece tão bom, não é? A gente parece tão bom,
mais bons do que o próprio Deus. O profeta Samuel era assim também. Deus havia rejeitado Saul como rei. Lembram-se, 1 Samuel 15, e depois no início do capítulo 16 também. Deus havia rejeitado Saul como rei. Só que Samuel tinha pena de Saul. Pena de Saul. Talvez ele pensasse que Deus devesse lhe dar mais uma chance. Talvez ele pensasse que Saul merecia mais uma oportunidade. E ele tinha pena de Saul. Porém Deus chamou Samuel e lhe falou duramente: Samuel, chega. Chega. Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Eu pergunto, irmãos, será que Samuel tinha mais amor a Saul do que Deus? Será que ele era mais misericordioso que Deus? Mais piedoso do que Deus? Deus é amor, Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é bondoso, mas não brinca com Deus. Não brinque com Deus. Continua na minha imaginação, né? Se eu fosse Deus, eu não permitiria que Paulo passasse boa parte de sua vida na prisão. Apóstolo tem que estar solto, livre, para viajar, para onde quiser e anunciar o Evangelho. E aqui nesse texto de Filipenses, irmãos, que Paulo está falando da guarda pretoriana que estava ali, eu derramaria, se eu fosse Deus, eu derramaria um sono sobre os soldados, abriria as portas daquela cela para ele fugir, a fim de que ele pudesse pregar livremente o Evangelho onde ele quisesse. Por favor, hein? Não vão ir para casa falar: nossa, se o pastor fosse Deus ia mudar toda a Bíblia. Não. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, se Lázaro não tivesse morrido, ninguém teria visto um dos atos mais maravilhosos do poder de Jesus sobre a morte. 4 dias depois de morto, aquele homem ressuscita. Segunda coisa, se João não fosse exilado lá em Pátimos, e a gente sabe que exílio é sempre uma violência, nós não teríamos um dos livros mais reveladores, mais escatológicos da Bíblia. Não existiria o Apocalipse. Só porque eu, bonzinho Deus, eu livrei João de Pátimos. Se José não tivesse passado aqueles maus bocados com os seus irmãos, ele não teria sido vendido por eles, nem seria ou se tornaria governador do Egito, e consequência, o povo de Israel morreria de fome num tempo difícil. Vocês estão compreendendo? Ainda bem. Muita gente, nos dias de hoje, né, critica a Deus, dizendo o seguinte: por que Deus permitiu que acontecesse tal coisa? Já ouviram isso? Ou talvez até mesmo você falou, ou pensou: por que Deus não interviu em tal situação? Irmãos, o que sabemos nós? O que sabemos nós? Já leram na Bíblia
O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Já leram? Evangelho de João 13, 7. O que eu faço, você não compreende agora. Você só vai compreender depois. Muita gente imagina que é obrigação de Deus me conceder uma vida fácil e tranquila. Que Deus quebre todos os meus galhos. Que Deus resolva todos os meus problemas. Não é mesmo? É comum as pessoas pensarem assim. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se porventura você pensa assim, vou lhe dizer, se desde o seu nascimento, você não tivesse tido perrengues, nem sido contrariado, nem sofrido rejeição, nem passado por dificuldades, e tudo que você quisesse ganhar, você ganhasse, você não seria a pessoa mais feliz do mundo, mas sim a pessoa mais indolente, mais apática, mais preguiçosa, mais acomodada do mundo. E jamais chegaria à maturidade, porque você estaria vivendo num infantilismo crônico por toda a vida. Percebe? E quando fosse viajar de avião, ia querer sentar na janelinha dos outros. Porque você quer. Porque você quer. Eu tenho que dar para o filho, para minha filha, porque ele quer. E Deus tem que me dar também, porque eu quero. Eu sou filho do rei. Voltando ao texto. Paulo está escrevendo aos irmãos de Filipos que ele estava vivendo uma situação que não é agradável a ninguém. A prisão. Muito menos a um homem, a prisão de um homem justo e bom. Ele se encontrava preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Isso significava, irmãos, a impossibilidade dele sair, dele pregar, dele visitar as igrejas e dele fortalecê-las. Prisão traz impedimento, é uma limitação involuntária, ou seja, não depende de mim. Eu fui preso porque o governador mandou. Mas, irmãos, algo extraordinário estava acontecendo. A sua prisão, que sob todos os aspectos, sob todos os pontos de vista, era algo ruim. Claro, justamente ela estava contribuindo para o progresso do Evangelho. Olha que coisa interessante e bonita. A prisão dele estava contribuindo para algo muito, muito mais importante do que simplesmente ele ser livre. A sua prisão estava contribuindo para o progresso do Evangelho. E mais, Paulo nos informa que alguns irmãos, estimulados por suas algemas, se tornaram audaciosos em falar e pregar a palavra de Deus. Que coisa extraordinária, irmãos. Filipenses é chamada de a epístola da alegria. E é essa alegria, em circunstâncias difíceis, que Paulo quer passar para a igreja.
que Paulo quer nos dizer aqui nesta noite: se alegrem em tempos difíceis. Se alegrem, mesmo que vocês não estejam entendendo nada do que está acontecendo. Se alegrem, mesmo que pareça que todos te abandonaram e você ficou sozinho. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, diz Paulo. E assim, amados, como foi a prisão para Paulo, existem coisas, circunstâncias que nos acontecem, que não temos controle algum sobre elas. Sabe aquelas coisas que nos ocorrem, que independem da nossa vontade, coisas que não dependem de nós, e nos sentimos aprisionados, prisioneiros daquilo, prisioneiros de algo que se intrometeu em nossa vida. Ah, pastor, mas Deus não vai permitir isto. Se você ficar ouvindo os coaches que estão pregando por aí, você vai me falar isso. Deus não vai permitir isto. Aliás, eu não vou falar muito sobre isso não. O ano de 2025 você não vai ter problema nenhum. Você não vai ficar doente. Você não vai quebrar o pé. Você não vai sofrer nenhum problema. Tudo vai dar certo. É o que eles falam. Só que tem uma coisa, amados. Não é a palavra de Deus que estão seguindo. E eu vou dizer aqui, amados, com todas as letras: Deus permite sim que coisas desagradáveis venham a nos suceder. E experimentaremos algumas derrotas. Experimentaremos fraqueza. Experimentaremos rejeição. E enfrentaremos desafios maiores do que a nossa força. São coisas ruins, sem dúvida, não muito boas, mas fazem parte do tratamento de Deus sobre a sua vida. Lembram-se da criança que eu falei que tudo que queria tinha? Que nunca tinha problema, que Deus ia dar tudo? Mentira, isso não existe na fé cristã. Olha lá, Paulo preso. Leiam 2 Coríntios, que é quase que uma autobiografia de Paulo. É onde ele mais fala das coisas que ele sofreu. Leia e veja o que aquele homem passou. O que ele enfrentou. E como Deus estava com ele. E aqui em Filipenses, Paulo está nos ensinando que Deus pode usar até mesmo as coisas ruins que nos acontecem para a glória dele. Se você for maduro, você vai entender isto. Que Deus usa aquelas coisas ruins que nos acontecem para que ele seja glorificado. Que circunstâncias hoje, meu irmão, minha irmã, estão te aprisionando? Como estavam lá aprisionando Paulo. E mesmo assim, Deus usa aquelas circunstâncias para o bem do Evangelho. Fé significa que no momento de estar aprisionado em algum problema, mesmo assim você crê de que Deus está no controle. E que ainda assim você pode ter alegria. Eu fico admirado e contente de ver
Como muitas pessoas que eu conheço, os dramas que vivem, as dificuldades que vivem, os problemas que vivem, e quando vêm para a igreja, louvam cântico por cântico de coração, te cumprimentam com um sorriso nos lábios, e diz que está tudo bem, e que Deus está com ela. Temos muitas irmãs aqui assim, muitas, que são um exemplo, um testemunho, de que mesmo diante das circunstâncias difíceis, e daquelas coisas que nos aprisionam, ainda assim, glorificam a Deus. E sabem que Deus está com elas. Lá em Isaías 43:2, Deus nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Já leram isto? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu gosto muito da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson. Eu fui lá ver como que ele escreveu este versículo, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Olha que pérola bonita ele fez. 2 pontos, abre aspas. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, eu estarei lá com vocês. Que coisa linda! Quando você estiver atolado até o pescoço de problemas, eu estarei lá com vocês. Irmãos e irmãs, o poder de Deus e a sua intencionalidade em estar junto a nós são coisas extraordinárias, são coisas tremendas. E eu pergunto, será que existe alguma situação em sua vida que Deus não possa intervir? Não existe. Com Deus não há situações insuperáveis, não há traumas invencíveis, nem aqueles que vieram da infância. Você pode vencer porque Deus está contigo. E quando nós estamos em Cristo, irmãos, o mal, a dor, os ferimentos, os traumas, não terão o poder de determinar o nosso caminho. Porque em Jesus, a tribulação não pode nada contra nós, a não ser nos tornar melhores. Quando nós estamos em Cristo, nem tudo o que parece mal é mal. Já leram lá no Salmo 119, o salmista dizendo assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Já leram? Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Irmãos, como é que alguém pode dizer que é bom passar pela aflição? Ele disse, porque em Deus, quando passamos pela aflição, isso é Salmo 119, 71, quando nós passamos pela aflição, Deus nos trata, Deus nos transforma, Deus nos muda, Deus vai mudando a nossa essência. E esse salmista, possivelmente foi Davi, algo mudou nele. E por quê? Por causa da dor, por causa da aflição, por causa da prova que ele passou. Por isso eu posso afirmar, nem tudo o que nos acontece de mal é de fato mal. Todos os exemplos que eu dei aqui no início dessa mensagem, das coisas ruins que aconteceram a alguns personagens bíblicos, Deus transformou em bem. Isto significa que aquilo que você talvez esteja vivendo hoje, ou que vai viver no ano de 2025, aquilo que talvez não seja bom aos olhos do mundo, aquilo que talvez traga aflição,
Se você estiver com Cristo, Ele é capaz de transformar aquele mal em bem. Ele é capaz de mudar as coisas ruins que nos acontecem. Não é que você vai ficar livre de todos os problemas em 2025. Não, isso é conversa fiada de coach. Porque a palavra de Deus nos diz que haveremos de passar por aflições. Mas fiquem tranquilos, porque Cristo venceu o mundo e nós também venceremos. Que nesta noite Deus te abençoe. Que nesta noite você saia daqui certo, sabedor de que Deus está conosco, de que podemos enfrentar as maiores dificuldades neste ano, e que mesmo assim você pode sorrir, você pode se alegrar, e você pode dar graças a Deus pelas coisas boas que Ele tem te dado. Sim, meu amado, minha amada, vamos confiar neste Deus presente, nesse Deus que não nos desampara nunca, nesse Deus que segura em nossa mão e que fala: você não vai se afogar nessas águas, pode estar aqui pelo pescoço, mas eu estou com você. Sim, que estas palavras de Paulo aos Filipenses, um homem na prisão, um homem sofrendo a opressão do Estado sobre ele, um homem com uma espada sobre a cabeça, ele é capaz de, por toda essa epístola, falar o tempo todo: alegrem-se no Senhor. Ele me tem feito muito bem, e que Ele pode fazer bem para você também. Por isto, nesta noite eu digo: alegrem-se no Senhor. Amém e amém.